Boa tarde a todos que nos assistem hoje aqui às 16 horas, um pouquinho atrasado da nossa live, para poder passar para vocês um pouquinho da atualização das medidas do governo do Estado e dos acontecimentos de ontem para hoje no que diz respeito ao coronavírus. Cumprimentar aqui a doutora Cristine, sempre presente, transmitindo ao vivo para vocês o boletim do dia em relação ao corona. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho, temos alguns convidados especiais aqui que no final também vou chamá-los para estar conosco, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a reunião que tivemos hoje de manhã, o governador do estado, Reynaldo Azambuja, junto com o presidente Bolsonaro, junto com ministros Mandetta, com o presidente da Anvisa, ministro-chefe da Casa Civil, Secretaria de Governo, do Governo Federal. E uma reunião muito produtiva, porque nós pudemos tratar de todas aquelas dúvidas, muitas vezes, que afligem a você, cidadão, sul-mato-grossense, e a nós, gestores públicos, com as angústias que nos afligem. Está aqui o secretário Geraldo também, sempre presente aqui, nas angústias que nos afligem em relação à aquisição de respiradores, de equipamentos de proteção individual, da estrutura de UTIs, que todo mundo pergunta muito sobre como anda aqui no Estado. Eu acho que é primeiro importante dizer que o governo federal, e foi uma reunião muito produtiva, garantiu o repasse de recursos extras para os estados e municípios. Eles vão destinar 8 bilhões de reais de fundo a fundo para todos os estados e municípios do país. E isso é uma notícia importante no momento onde os gastos com saúde eles sobem bastante. O ministro Mandetta deixou bastante clara a questão dos respiradores. Tem 4 fábricas hoje no Brasil que estão totalmente direcionadas à fabricação. Me corrija, por favor, se eu der alguma informação incorreta, doutora Cristine, mas estão todas direcionadas para produzir 3.500 respiradores por mês. É um volume bastante expressivo num país que é o Brasil, que já tem bastante leito de UTI por habitante, a informação que a gente tem e conhece em relação ao comparativo de outros países. Então é uma informação importante, tranquilizadora, e ele deixou muito claro também que o governo federal vai disponibilizar na medida em que a demanda houver, né? Até porque a contaminação ela ocorre de maneira distinta em diferentes regiões do país. O que está acontecendo hoje em São Paulo e Rio é diferente do comportamento aqui no centro-oeste ou no norte do país. Então a gente está monitorando tudo isso e vamos acompanhar para e passo a evolução dessas cedências do governo federal para os governos do estado. Isso vale também para os kits de diagnóstico, para os kits de equipamento de proteção individual que estão acontecendo. Os diagnósticos já foi anunciado aqui, nós estamos no processo de compra de 5.000 kits, importante para reforçar esse volume que o governo federal nos dá. Então foi extremamente importante essa reunião. Para vocês terem uma ideia, um dado importante, interessante, a China, ela produz 90% das máscaras que a gente usa, que faz parte do conjunto de EPI, no mundo. E até agora a China estava sem exportar nenhuma máscara porque ela estava usando no mercado interno depois da crise que eles tiveram lá. Agora que eles vão começar a liberar a exportação de máscaras. Então tende a normalizar também o fornecimento desse equipamento individual. Então são várias informações que são importantes para passar para a nossa população. O presidente Bolsonaro se mostrou extremamente sensível à situação dos estados, e aí foi uma outra discussão em relação ao que nós pedimos. Os estados todos têm dívidas com a União e com o sistema bancário público, seja Banco do Brasil ou Caixa, e eles estão suspendendo o pagamento dessas dívidas por 6 meses. O pleito dos governadores é suspensão por 1 ano, mas eles deram 6 meses de suspensão. Ainda mantivemos a discussão para fazer essa suspensão por 1 ano. O repasse também do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, vai ser garantido que não ficará menor do que 2019, mesmo se houver baixa queda na arrecadação. Esse é outro dado importante. E o Centro-Oeste, os governadores do Centro-Oeste pediram medidas específicas em relação à Lei Candir, ou a compensação pelo Fundo de Exportação, que é uma medida importante para recompor as finanças do Estado. Eu acho que uma outra informação extremamente relevante para o empresariado sul-mato-grossense que tem linha de crédito vinculado ao Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO.
Está na mesa do ministro um pedido de prorrogação dos prazos de pagamento dessa linha de crédito. São 2 bilhões por ano aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e parte desse recurso está sendo solicitado para que seja prorrogado. E isso foi falado também com o presidente Bolsonaro e o ministro Rogério Marinho, que estava presente, para também poder, junto aos bancos repassadores, organizar essa prorrogação. Então, são algumas das medidas que nós discutimos hoje, uma reunião de mais de 1 hora, muito esclarecedora, e eu acho que o mais importante é o sentimento que está se dando de organização em relação ao governo federal, governo estadual e municípios. É muito importante que a gente tenha essa afinidade, essa capacidade de articulação, porque, sendo assim, todos nós vamos ganhar. E aqui eu quero fazer um comentário de uma discussão que o ministro Paulo Guedes, junto com o ministro Mandetta, teve conosco, que é sobre a questão econômica. Nós estamos adotando todas as medidas corretas de restrição de mobilidade, as pessoas estão contribuindo, parabéns para quem está ficando em casa, mas é muito importante que no processo produtivo a gente mantenha, de certa forma, a atividade econômica. E muitas empresas com dúvidas perguntam como fazer com os trabalhadores, e protocolos estão sendo montados para que a gente não pare a indústria. Ontem o governador ainda mencionou isso numa entrevista que deu: indústrias com 1.000, 2.000 ou 3.000 funcionários devem tomar as suas precauções, protocolos sendo usados para minimizar o risco, mas que a gente mantenha a atividade econômica para que a gente não tenha um outro colapso, além do coronavírus, o colapso do desemprego, o colapso do desabastecimento, o colapso da fome, muitas vezes. Então, é uma equação em uma linha muito tênue, mas que a gente tem que estar muito atento para o Brasil poder sair dessa mais fortalecido. Então, são essas as discussões que se colocam hoje. Repasso para vocês e passo uma notícia importante também para os municípios. Foi autorizado o pagamento hoje de 2,4 milhões de reais aos municípios do Mato Grosso do Sul para o Fundo de Assistência Social, que são repassados para que os municípios atuem junto a entidades filantrópicas, junto àqueles mais necessitados que estavam demandando esse recurso imediato, e hoje a gente conseguiu autorizar o repasse para esse fundo a fundo, para os fundos municipais de assistência social. Então são essas as notícias de hoje, por hora, e passo a nossa secretária adjunta de saúde, a doutora Cristine, para que faça aqui a leitura do boletim do dia e comentários e respostas de perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário Riedel, pela oportunidade novamente, e nós gostaríamos de agradecer novamente a você, principalmente acima de 60 anos, que está se mantendo na sua casa durante o dia e durante a noite. Neste momento, essa restrição social é de extrema importância. Nós, trabalhadores de saúde, temos a gratidão de que você tome essa medida restritiva. Muito obrigada. Secretário Riedel, eu também gostaria de pontuar que todas essas ações intersetoriais, elas realmente são de extrema importância, e nós da Secretaria de Saúde, falando em nome do Dr. Geraldo Rezende, nosso secretário, nos sentimos muito respaldados por todas essas medidas que estão sendo tomadas. O apoio coletivo de universidades, de organizações não governamentais que já começaram também, a doação de alimentos para populações mais vulneráveis, o apoio de todo o efetivo militar, o apoio do Exército, da Defesa Civil e principalmente do Bombeiros. Como foi anunciado ontem, hoje nós tivemos o início do Disque Dúvidas Coronavírus, 3311-6262, e que já teve muitos acessos, e que isso é motivo de muita alegria para a gente, porque isso evita que você, cidadão com dúvidas, vá até uma unidade de saúde, evita que você faça uma circulação na cidade, que é tudo que nós não podemos fazer agora. Então, no boletim coronavírus de hoje, nós temos 329 casos notificados, o que significa
que o monitoramento está sendo constante, a nossa vigilância está funcionando, as equipes técnicas dos municípios e das unidades dos estabelecimentos hospitalares estão atentos aos sintomas do coronavírus. Dos 329 casos notificados, nós já temos 24 casos confirmados. Esses casos confirmados, todos têm um nexo causal com algum contato de caso confirmado ou vindo de algum país, um país da Europa, Espanha, Inglaterra, Itália e Europa. E os demais casos são um de Ponta Porã, um de Cidrolândia e os demais do município de Campo Grande. Nós continuamos com 11 casos excluídos e 38 casos suspeitos. Hoje o nosso LACEN já fez vários exames, realizou vários exames, ainda está realizando exames para o boletim de amanhã. E em relação ao número de casos suspeitos, nós temos um em Aquidauana, um em Bela Vista, um em Bonito, 21 em Campo Grande, um em Caracol, um em Corguinho, um em Corumbá, 2 em Coxim, um em Dourados, um em Itaporã, um em Ivinhema, um em Jataí, um em Maracaju, um em Nova Alvorada do Sul e 3 no município de Três Lagoas. Então, são 38 casos suspeitos. Quem quiser melhor olhar no nosso boletim, www.coronavírus.gov.ms.br. Vamos às perguntas de hoje? Vamos lá. A primeira pergunta vem de Corumbá, secretário Riedel, o Luciano e o Leonardo. Eles têm dúvidas em relação à fronteira. Dizem que tem ônibus com pessoas que vão e voltam de São Paulo com compras e mercadorias. Qual vai ser a fiscalização em relação a isso? Obrigado pela pergunta. Ontem nós anunciamos aqui as barreiras na divisa do Estado com outros estados, né, os pontos de controle. E isso já começa a funcionar essa semana. Então, esses ônibus, para chegar em Corumbá, necessariamente passarão por essas barreiras, onde cada um dos passageiros será monitorado em relação ao seu estado de saúde, ao seu destino, um endereço. É uma maneira da gente inibir que a gente tenha o contágio de uma pessoa que a gente não tenha o conhecimento em relação ao seu histórico. Então, isso já está em andamento. Nas 13 entradas do estado, por via rodoviária, nós iremos montar esses pontos de controle. E também no aeroporto de Campo Grande, que é onde mais entra, a Anvisa nos respondeu, dando autorização para que a gente pudesse fazer essa ação. Aqui seria o 14º ponto de controle, aqui no aeroporto de Campo Grande. Então, Corumbá vai ser monitorado, assim como todos os municípios do estado, a partir desses pontos de controle de entrada no estado do Mato Grosso do Sul. A próxima pergunta é da Lucinda Areco. Ela quer saber em relação aos comércios que não estão fechando, os comércios considerados não essenciais. Qual é a medida em relação a eles? Lucinda, o comércio ele pode ficar aberto, né? Eu acho que o mais importante é criar mecanismos para não ter pessoas próximas umas às outras, né? Muita gente trabalhando e inovando em entrega em casa, em delivery, até loja de roupa, sapato, fazendo com que isso ocorra. Então, é até importante para manter emprego que o comércio funcione, mas muito importante que funcione com responsabilidade nesse sentido. Inove. A pessoa pede de casa, leva a sacolinha lá, faz o pagamento, cria alternativas para poder o comércio funcionar sem aglomeração de pessoas. A gente preconiza uma diminuição abrupta, drástica da movimentação de pessoas, mas a manutenção das atividades. E existem mecanismos para que isso ocorra. Então, é importante, se há algum comércio com aglomeração, que seja explicado, que seja colocado, que as próprias pessoas conversem com os proprietários do estabelecimento, no sentido de alertá-los para encontrar mecanismos de não aglomeração. Eu acho que esse é o principal. Podendo complementar, secretário, não esquecendo que os estabelecimentos que se mantiverem abertos, eles devem respeitar as normas da vigilância que nós estamos
reiteradamente colocando para vocês. Então, a distância entre as pessoas, de no mínimo 1 metro, uma excelente higienização com água, sabão, hipoclorito de sódio, enfim, álcool líquido e possível, principalmente interruptor, portas. Isso também é de extrema importância para que a gente mantenha ambientes bastante saudáveis, com bastante higiene. A próxima pergunta é do Fabiano Valença. Ele quer saber em relação às indústrias, com um enorme número de pessoas que trabalham, né? Como vai funcionar a fiscalização em relação a essas indústrias? Boa pergunta também, Fabiano. São indústrias que aglomeram muitas pessoas no seu processo produtivo e, na mesma linha de raciocínio para com o comércio, é extremamente importante que a gente tenha protocolo adequado para os trabalhadores dessa indústria. Não é interessante que se pare a indústria, porque o problema pode ser muito grande em relação a desabastecimento e outras questões advindas dessa interrupção. Mas é necessário que o responsável pela indústria consiga implementar protocolos de manutenção de boas práticas no que diz respeito à disseminação do corona. Então, o transporte, quando é feito em coletivo, que possa se diminuir o número de pessoas que tenham álcool à disposição, que tenha o monitoramento desses colaboradores em relação ao seu estado de saúde, que tenha conscientização, esclarecimento, informação para esses trabalhadores. É muito importante que esse contingente de pessoas saibam exatamente como se portar e que a indústria dê condição para isso. Então, o secretário de Desenvolvimento do Estado, Jaime, também está trabalhando muito nesses protocolos, com cadeias produtivas específicas. Tem a cadeia frigorífica, a cadeia do setor sucrocoleiro. Tem um exemplo, esse pessoal do sucrocoleiro é que doou etanol e álcool para a gente distribuir. Como é que vamos parar uma indústria dessa que produz álcool? Então, são coisas que a gente tem que observar para não criar um problema maior. O que tem que ser feito é a boa condução dos trabalhadores no que diz respeito à proteção em relação à contaminação. Eu acho também que esse momento é um bom momento de aprendizado, né? Um aprendizado para todos nós em relação à utilização de mídias sociais. Então, em alguns estabelecimentos, em alguns órgãos, que a gente puder começar as reuniões virtuais, o teletrabalho, isso tudo também é uma medida efetiva para a gente começar a implantar nesse mundo da tecnologia. Uma outra dica que eu gostaria de falar é que você que está indo ao trabalho, ao retornar para a sua residência, tome alguns cuidados de higiene. Então, deixe seu sapato fora de casa, depois você higienize, entre na sua casa, tome um banho e depois você faça as demais atividades. Isso é bem importante que aconteça. E primeiro, lave bem as mãos. A próxima pergunta é da Lidiane Soares, na área da saúde, doutora Cristine. Por quantos dias o vírus vive no nosso organismo? O período que nós temos é de 3 a 5 dias para manifestar algum sintoma, mas esse vírus, a partir do momento que determina o sintoma, ele fica até 12 dias no organismo. Por isso, a gente tem uma margem de segurança do isolamento domiciliar por 14 dias. Complementando agora, a Leila quer saber, quem está gripado deve usar a máscara? É muito importante que a gente tenha bastante noção do uso adequado da máscara. Eu estou gripado, eu devo me manter na minha residência em isolamento domiciliar. Se eu estiver em contato com os meus entes, eu devo usar a máscara para não prejudicar os meus entes. Então, nesses casos, ou na excepcionalidade, que eu tenha que ir a algum lugar, sendo que eu tenho algum sintoma de algum vírus respiratório, uma gripe, um resfriado, aí sim usar a máscara. Agora as perguntas da imprensa. O Fábio Oruê, do Correio do Estado, gostaria de saber, o governo tem capacidade de fazer quantos testes para o coronavírus? O governo tem feito os testes, Fábio, para o coronavírus
E hoje, por exemplo, nós já rodamos 50 e tantos testes para o coronavírus e ainda estamos no processamento de mais alguns testes que sairão no boletim de amanhã. O que é importante dizer e assegurar a toda a população é que em momento algum faltou esse insumo. Nós recebemos ontem 360 testes que estão normalmente acontecendo e dando conta da demanda. O processo foi aberto para a gente adquirir, quanto Secretaria de Estado, 10 mil kits de testes para que maior número de pessoas possam ser testadas. Além disso, gostaria também de afirmar que o Ministério da Saúde informou que está fazendo aquisição de 22 milhões de testes para kits rápidos, para que a gente possa ter centros de triagem para uma população que é altamente de risco, que são os nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente, atendendo os pacientes suspeitos e confirmados com Covid. A última pergunta da imprensa vem da Lúcia Morel, do Campo Grande News. Ela gostaria de saber em relação à estrutura de UTI e de respiradores. Qual que é a nossa situação aqui no Estado? O Estado tem, na rede pública e na rede privada, 515 respiradores. No entanto, nós temos tentado comprar o maior número de respiradores possíveis para que possamos abrir mais e mais leitos de UTI. No entanto, o Ministério da Saúde, ele publicou uma portaria em que ele resgatou todos os respiradores que estão sendo fabricados, que estavam fabricados, para que ele possa fazer a disponibilização para todos os estados da federação do número de respiradores necessários. Fora isso, o ministro Mandetta hoje, como o secretário Riedel falou, também está, através dessas 4 empresas que estão, que elas já atendem o Ministério da Saúde, que elas estão trabalhando intensamente para nova compra de respiradores. Ok, muito obrigado, doutora Cristina, sempre presente, passando aqui as informações ao público que nos assiste. E eu queria, hoje temos 2 convidados especiais aqui, convidar o nosso deputado estadual Lucas de Lima, que foi instituído, obrigado, doutora Cristina. Obrigada, secretário. Que foi instituído a Comissão de Calamidade Pública na Assembleia Legislativa, e convidar o deputado Antônio Vaz, pedir ajuda aqui, isso é uma cadeira, para que ele se faça presente conosco aqui também, que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Correia, entrou em contato conosco hoje e fizemos reuniões muito produtivas com a Assembleia Legislativa, pela Comissão de Calamidade Pública, que tem a responsabilidade de acompanhar e cobrar o Poder Executivo e outros poderes em relação às suas ações, ao que está acontecendo, ouvir a população, trazer as demandas, e é o que nós fizemos hoje à tarde, com a presença aqui dos deputados da Comissão de Calamidade Pública, a Comissão de Saúde, instituída também, que tem essa responsabilidade de acompanhar par e passo todas as ações de saúde do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, agradeço a presença dos 2 parlamentares aqui e abro a palavra ao deputado Lucas de Lima para que passe a mensagem aqui para o nosso telespectador, nosso ouvinte aqui hoje, na live de hoje. Boa tarde, secretário Riedel, aos nossos internautas que acompanham essa live muito bem explicativa sobre o momento que estamos passando. Na semana passada, sexta-feira, o nosso presidente da Assembleia, Paulo Correia, nos convocou para a gente votar o decreto do governador do Estado, instaurando o estado de calamidade pública no nosso estado do Mato Grosso do Sul. E nós, deputados, resolvemos ali juntos criar uma comissão para fiscalizar, para trazer ideias também ao governo do Estado, para juntos trabalharmos, a Assembleia e o governo, imbuídos e passarmos por esse momento difícil que todo o país está passando, que o mundo está passando. Ela é composta por mim, que sou o presidente da comissão, o vice-presidente é o deputado Kemp, Pedro Kemp, o relator é o deputado Rinaldo Modesto, também acompanhados pelos membros que são o Neno Hazuki e o deputado Barbosinha. Nosso intuito é estar trabalhando junto com o governo do Estado, usando a ferramenta que é nossa, que é de fiscalizar os atos, as resoluções,
todas as medidas que o governo do Estado vem fazendo para que a gente supere essa crise. Estivemos reunidos com o senhor, com o governo do Estado, que já nos passou muitas medidas que estão sendo tomadas e muitas outras que virão ainda, porque, como o senhor mesmo disse, estamos atravessando várias ondas. Foi a onda da mobilidade, onde a população está colaborando, né? A gente vê que há essa colaboração, praticamente a nossa cidade, Campo Grande, o Estado parou. Agora, a onda da saúde, onde estão sendo tomadas todas as devidas providências do governo do Estado, juntamente com o governo federal, para que a gente não entre num colapso. E também a terceira onda, que é a mais preocupante ainda, que é a onda da economia, onde pode acontecer muitos desempregos, com certeza haverá, e até chegando a um ponto de faltar alimentação na mesa das pessoas. Então a gente tem que passar por cima de qualquer objetivo político nesse momento, e todo mundo está incluído, de realmente trazer o melhor para a nossa população. Esse é o intuito da Assembleia Legislativa. A gente representa aqui todos os 24 deputados. O presidente também da nossa Assembleia abriu o precedente, mesmo a gente não estando fazendo as sessões, para que todos os deputados enviassem indicações, requerimentos. Está chegando um monte, porque a gente é o elo, né, da população com o Poder Legislativo. Então a gente está aqui para trabalhar, estamos à disposição. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Ok, obrigado, deputado. A gente se coloca aqui à disposição de toda a Assembleia Legislativa e da comissão em especial para repassar todas as informações e receber também as demandas, podendo trabalhar pelo Mato Grosso do Sul. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Deputado Antônio Vaz, presidente da Comissão de Saúde, por favor, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Eu quero aqui agradecer ao secretário Riedel e parabenizá-lo pelo excelente trabalho que vem fazendo, né? E o nosso governador também, Reinaldo Azambuja, né? Cumprimento nosso deputado Lucas Lima, nosso secretário estadual, Geraldo Rezende, que também vem fazendo um trabalho excelente. É importante, né, trazer a informação às pessoas. As pessoas têm nos procurado e buscando informação. Então essa live faz o quê? Leva informação às pessoas através das perguntas de pessoas que participam, né? E esclarece muita coisa. E eu fico muito contente com o investimento, né, do nosso ministro da Saúde, Mandetta, tem trazido para o nosso estado, para os municípios, tem atendido a necessidade de tantas pessoas que estão sofrendo. E esse, secretário, esse momento é um momento, né, muito crítico que nós estamos passando, né, que tem atingido também a economia mundial, né, as pessoas em si. Então há uma grande preocupação nossa e do governo, e isso é muito importante. As pessoas, elas procuram informações. Quando elas não encontram, elas ficam desesperadas. Mas quando tem pessoas como vocês, né, no governo, que através dessa live leva essa informação até elas, isso traz a essas pessoas um certo alívio, porque elas estão informadas do que está acontecendo, né? Elas ficam mais tranquilas. Então isso é muito importante. Eu quero parabenizar toda a sua equipe que estão aqui trabalhando também para levar informação a essas pessoas. Ok, muito obrigado, deputado. Também conte conosco e parabéns pelo trabalho lá na Assembleia, à frente da Comissão de Saúde, que sem dúvida é uma comissão extremamente importante para o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Muito bem, nós vamos concluir nossa transmissão de hoje. Antes disso, gostaria de passar umas últimas informações que chegaram agora da nossa Secretaria de Fazenda. Amanhã sai publicado alguns decretos que o governador assina ainda hoje à tarde, e aí falando para você, pequeno empresário, de algumas medidas que podem ajudar nesse momento de crise. Todos os autos de infração do Estado estão suspensos a partir de amanhã, né, por essa publicação de uma portaria da Secretaria de Fazenda. As intimações e notificações também estão suspensas por lavratura de auto. A suspensão do envio de inscrição em dívida ativa, nós também estaremos suspendendo, e o cancelamento de inscrição estadual estará suspenso também por algum motivo que não seja de dolo ou situação de fraude. E prazos de vencimento de atos administrativos também serão prorrogados. Então, tudo isso é numa resolução amanhã, e o governador assina um decreto prorrogando o prazo das certidões,
né, que a Secretaria tem que emitir para todos os atos da Secretaria de Fazenda, por exemplo, o regime especial e a escrituração fiscal digital. Então, vai ter uma ampliação de prazo. Então, essas medidas, elas estarão no Diário Oficial amanhã, para que você, empresário, possa ter um fôlego nesse momento. E outras medidas estão sendo discutidas dia a dia, né? Sempre olhando o ambiente do governo federal, todo esse ambiente tributário nosso, discutindo com a Assembleia, para que a gente possa tomar essas medidas. E, ao nos despedir, vou convidar aqui o deputado, o secretário, estou com 2 deputados aqui, o secretário Geraldo Rezende, também deputado federal, para que possa vir aqui. Obrigado, deputado Lucas de Lima, obrigado, deputado Antônio Vaz, para que possa passar a sua mensagem final da Secretaria de Saúde, que é o mais importante aqui no nosso ambiente do Estado hoje. Por favor, secretário. Secretário Rídio, em seu nome, agradecer a toda a equipe de governo, todo os secretariados, as autarquias, estão dando apoio fundamental à Secretaria de Estado de Saúde, quem conduz todo esse processo da construção de todo o fluxo dos pacientes com coronavírus em Mato Grosso do Sul. Quero aqui aproveitar para dizer e tranquilizar aos prefeitos, prefeitas, aos secretários municipais e secretários municipais de saúde, tudo aquilo que o governo federal vai repassar ou tem repassado à Secretaria de Estado de Saúde, nós estamos fazendo de uma forma bastante transparente, bastante criteriosa, a distribuição desses insumos para fazer frente ao coronavírus. Nós recebemos, há poucos dias atrás, uma pequena parcela de EPIs, não completo, fizemos a distribuição, o quantitativo foi mínimo, recebemos ainda ontem e estamos distribuindo a partir de hoje o quantitativo de máscaras, aventais que chegaram ao Mato Grosso do Sul. Estou fazendo questão de poder dar publicidade e vamos fazer com que cada item que chegue seja direcionado e a população tome conhecimento para que depois não haja outros questionamentos. E aqui fazer um apelo aos secretários, secretárias, prefeitos, prefeitas, já que fazem as solicitações e às vezes fazem solicitações via imprensa, para não fazê-lo. Existe todo o mecanismo interno, nós temos as pessoas de cada área que são responsáveis por a condução desse processo, e nós, aquilo que for de competência do Estado, o governador tem dito para não medir esforços para responder e dar celeridade. E todos os prefeitos e todas as prefeitas, e há um questionamento, se eu posso comprar kit, se eu posso comprar EPI, isso é de alçada de cada um dos prefeitos e das prefeitas de todos os 79 municípios. Aqui em Campo Grande, tudo que está sendo feito junto com o prefeito da capital, nós estamos partilhando, seja inclusive na montagem de todas essas estruturas, na montagem de novos leitos. Nós vamos, em determinado momento, sentarmos para poder ver o que o Estado vai contribuir. O Estado assumiu com Campo Grande fazer uma parceria de que aquilo que Campo Grande colocar, nós haveremos de colocar, e vamos fazer isto para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Então, eu convoco os prefeitos e prefeitas a fazer, logicamente, as suas compras e depois, lógico, apresentar as notas para a Secretaria de Estado de Saúde, que haveremos de recompor na pactuação que deve existir dentro dos vários espaços de pactuação que a gente constrói junto ao SUS. Um abraço para vocês. Nós estamos vendo aí, foi acrescido a partir de antes de ontem para hoje 3 novos casos. Nós sentimos um pouco aliviado, mas com a vigilância redobrada, de que todos os casos têm um nexo causal, como disse aqui a secretária adjunta. Nós não temos transmissão comunitária ainda, pode vir que isso venha acontecer, mas todas as medidas que tomamos com o único objetivo de criarmos essa verdadeira unidade, essa solidariedade, para que nós possamos enfrentar essa crise que, infelizmente, está acontecendo não só no Mato Grosso do Sul, mas no nosso país e em todo o planeta. Um abraço.
Ok, gente, muito obrigado. Até amanhã às 16 horas. Deus abençoe a cada um de vocês e a todos nós. Informação de qualidade, coronavírus.ms.gov.br. Grande abraço.